A gente tem visto aqui no Meteoro e também na imprensa toda a cobertura a esse embate que restou do bolsonarismo no poder, que a gente sabe, a gente está falando aqui da presidência do Banco Central e do governo eleito democraticamente, que derrotou, inclusive, o próprio Bolsonaro. Mas por que o Banco Central é tão importante assim? Agora a gente vai falar com alguém que vai poder. Eu vi alguns vídeos, assisti algumas lives, algumas informações. Recomendo muito que as pessoas se informem com quem manja desse assunto. E hoje eu tenho um aqui que vai manjar muito também, né? Eu gosto muito de acompanhar o Eduardo Moreira, o André Roncaglia sobre esses temas. E aqui dentro do Meteoro, a gente já trouxe aqui algumas notícias e tem vários cortes aí falando sobre essa briga ou sobre essa entrevista que foi dado lá no Roda Viva do Campos Neto, as falas do Lula. Então, a gente não vai trazer aqui agora todo o aspecto desse conflito, porque nós já temos aqui no Meteoro vários vídeos, é só vocês procurarem aí. O que a gente tem aqui é uma fala mais recente do Lula, em que o Lula diz que não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central. Você veja que ele falou, ele não quer brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central. Mas, em entrevista, o presidente comentou as recentes críticas que tem feito à política monetária, que é conduzida por Roberto Campos Neto, e ele disse ainda que pode propor uma revisão da autonomia se a atuação do Banco Central não melhorar a economia do país. E aí a gente tem um aspecto que é indissociável. Sempre que se fala em nós temos que ter gente política, gente técnica, isso é uma mentira, tá? É uma desculpa, é uma falácia para colocar pessoas neoliberais com um tipo de formação que se maqueia de técnica, mas não é, ela tem uma finalidade política, e o Banco Central, ele é importante dentro do desempenho de uma política econômica de qualquer governo. Só que eu não sei explicar muito bem por quê. Aí eu vou pedir para o André nos explicar por que essa confusão em torno do Banco Central, André. Bem, a questão da taxa de juros ela é central nessa discussão. Eu queria acrescentar um nome que eu recomendaria às pessoas. Você citou dois grandes nomes. O Eduardo Moreira é uma pessoa que eu já fiz lives com ele já esteve no meu canal, eu admiro muito. O André Roncaglia, já tive contato, quero trabalhar com ele também. Mas eu queria acrescentar o nome da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, que eu entrevistei no meu canal sobre a questão dos juros, e ela tem uma proposta muito interessante sobre isso. Respondendo sua pergunta mais geral, o Brasil, o processo de endividamento das pessoas e das empresas, ele tem dificulta muito que o país se desenvolva, dificulta que a gente tenha uma pressão justamente da demanda. E a proporção, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros que estão negativados, né, com dívidas que não pagaram ainda justamente por causa das taxas abusivas de juros. E não só são as taxas do Banco Central. O Banco Central manda um sinal através da taxa Selic, mas também as taxas praticadas pelos bancos comerciais e pelas empresas de cartão de crédito. E aí que entra a Maria Lúcia Fatorelli. O pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, Tássio, eles criaram um projeto de lei, está tramitando no Congresso, que visa limitar os juros, e não só limitar os juros do Banco Central, mas limitar os juros de empresas, proibindo o que eu chamaria de agiotagem legalizada dos bancos e dessas empresas de cartão de crédito. Transformando isso, aí o povo pensa, mas isso o Brasil vai ser diferente. Mais de 70 países no mundo, entre eles vários países de primeiro mundo, têm regras de limites de taxa de juros. Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando aqui provavelmente já deve ter, se não todo mundo, quase todo mundo, já deve ter recebido num celular uma ligação de uma empresa de cartão de crédito dizendo muitas vantagens, queremos vender para você tal cartão e tal e coisa, e você fica com a pulga atrás da orelha pensando assim, rapaz, deve ter alguma coisinha na letrinha pequena que eu vou me dar mal se eu começar a utilizar esse cartão. E normalmente é o quê? É a taxa de juros. E tem. E tem. E normalmente é o quê? A taxa de juros. A taxa de juros desses cartões normalmente é explosiva. E eles nunca contam exatamente quando essa taxa vai entrar. E
Eles sempre tentam ocultar e tal. E isso produz no Brasil uma sociedade profundamente endividada, né, com inadimplência alta e tudo mais. Então, é fundamental enfrentar isso. E, no meu modo de ver, eu fui convencido pela Maria Lúcia Fatorelli, ela teve essa live no meu canal e me persuadiu. É sempre bom você falar com um especialista que dedica a vida a isso, né? A Maria Lúcia Fatorelli trabalha há anos, ela é auditora fiscal, né? Ela me convenceu de que uma legislação é importante. Tem até uma enquete no Senado, depois eu posso mandar para você e você pode divulgar no comentário fixado em algum vídeo sobre esse tópico, uma enquete sobre isso, sobre essa questão do limite de juros, se deve existir limite de juros e tal. E aí eu denuncio o meu posicionamento. Eu sou favorável a eu, inclusive, já participei da enquete, já deixei o meu votozinho lá a favor. Sobre a autonomia do Banco Central, que o Lula falou que poderia revisar. Eu tenho uma visão sobre a autonomia do Banco Central mais histórica, talvez ligada ao fato de eu ser historiador. Quando eu olho para as oligarquias, a classe dominante ao longo da história, eu sempre tive a impressão de que a classe dominante, a certeza, de que a classe dominante nunca quis, tem preconceito com o povo, e nunca quis a influência da população sobre os seus negócios. E toda vez que a democracia surge e ela parece que vai influenciar o que a classe dominante faz, a classe dominante olha para a democracia como uma coisa extremamente inconveniente. Uma coisa assim, rapaz, se tivesse um jeito da gente não ter a influência da democracia e do povo, é assim que a classe dominante pensa, né? Eles gostariam de ter. E no passado, várias táticas foram utilizadas. Patrocinavam a classe dominante de um país, como os Estados Unidos, patrocinava golpe em outro, né, um golpe militar, aí patrocinava... Aí, políticos passaram a ser selecionados pela classe dominante nas democracias com financiamento privado de campanha, uma outra tática. O cara não gosta da democracia, ele bota uma quantidade enorme de dinheiro no político que já diz que vai defender os interesses da classe dominante. A gente vê isso, por exemplo, gente como Arthur Lira, para pegar um exemplo bem conhecido, né, financiado por esses setores, ele representa o ideário da classe dominante. Então, a gente vê isso se repetir. Para mim, a autonomia do Banco Central é uma forma que a classe dominante encontrou de tentar transformar a política monetária fora da influência de uma escolha democrática. Porque se um presidente é eleito e ele quer implementar uma política que vai reduzir juros no Brasil, vai diminuir, inclusive, as barreiras para o consumo, o Banco Central pode dizer não. É mais importante para a gente controlar a inflação, que é uma falácia, Tássio, porque nós não vivemos nesse momento uma inflação de demanda, porque existe uma repressão da demanda no mundo todo. Nossa inflação hoje no Brasil tem muito mais a ver com energia, com a política de paridade internacional de preços da Petrobras, para pegar um exemplo de uma coisa que modificaria a inflação. Se Lula cumprir a promessa de campanha e mudar a política de preço da Petrobras, o novo presidente da Petrobras, para ser o custo do combustível mais uma margem de lucro e não o preço de importação, que é a regra que vem hoje desde o governo Temer, né, desde o golpe jurídico parlamentar, se essa modificação acontecer, automaticamente o preço do diesel e da gasolina cai, e com a queda desses preços, automaticamente o preço dos alimentos, dos produtos de limpeza, de tudo que você compra em supermercado cai, e você teria uma diminuição da pressão da energia sobre a inflação. Você diminuiria um pouco a inflação. Então, achar que você diminuir juros vai explodir a inflação no cenário brasileiro é um equívoco. Existem outras ferramentas. A economia, conversando com Maria Lúcia Fatorelli, conversando com Eduardo Moreira, uma das coisas que você percebe é o seguinte, que a economia, para compreender certas coisas na economia não é tão complexo, mas para mexer na economia existem múltiplos fatores, não é uma coisa só. E não é necessário ter uma taxa de juros
não é necessário uma taxa de juros de 13,78%, né, para se controlar a inflação. Essa taxa, na verdade, responde a uma ideologia, como você bem disse, neoliberal, que é conhecida como ortodoxa. Os economistas chamam que é a visão ortodoxa da economia. E até essa nomenclatura, chamar a versão ortodoxa assim, e as outras de heterodoxas, já é ideologia. Já é você dizer, você está fugindo do que nós acordamos aqui. Né? Já é uma forma de caracterizar quem pensa diferente de uma forma crítica, né? Já criticar na linguagem. Né? Eu, pelo menos, entendo que é fundamental essa estratégia multifatorial, e você vê o Banco Central como autônomo, totalmente autônomo, é uma estratégia dos oligarcas de manter o poder, como eles fazem com as eleições, né? Nas eleições eles botam muito dinheiro por trás de políticos, e aí quando a gente vai ver os votos desses políticos, a gente vê que os votos, na maioria das vezes, refletem os interesses dos seus financiadores. É até por isso que lá atrás eu disse para o pessoal de esquerda que não era para ofender os políticos do PSB, atacar eles pessoalmente, a Tabata Amaral, não era para atacar pessoalmente, era para entender que muitos desses políticos, na verdade, foram influenciados, né, e foram também alçados porque eles representavam interesses mais liberais na economia. Eles não receberiam aquela quantidade enorme de dinheiro dos empresários se eles fossem políticos que defendessem, por exemplo, expandir o cooperativismo. Se eles fossem políticos que dissessem temos que ter uma reforma tributária altamente progressiva. Esses empresários não dariam dinheiro para esses políticos. Se você tem uma agenda que vai ferir os interesses... Um político diz, uma das minhas prioridades é taxar dividendos empresariais. E aí o empresário ganha muito dinheiro com dividendos. Esse cara vai colocar dinheiro numa campanha de um político que defende isso? É uma questão simples de lógica de que ele não vai fazer isso, que ele vai defender os seus próprios interesses de classe através do financiamento de campanha. E a mídia corporativa se colocar do lado da autonomia do Banco Central e esses agentes econômicos se colocarem, é porque eles estão defendendo o seu próprio interesse de manter uma taxa de juros alta, porque taxa de juros alta significa mais recursos para eles via instituições financeiras, via dividendos, via deixar o dinheiro rendendo no banco. Né? Diminuir a taxa de juros pressiona para investimentos na economia real. Não é? E quem ganha muito dinheiro com especulação financeira não se anima com isso.